Alô, você que com a sua audiência é motivo de orgulho para esse canal. Vamos falar de viroses respiratórias, graças a Deus. Como você bem sabe, viroses respiratórias são responsáveis pelos quadros de resfriado comum, que tipicamente são chamados de virose, quando a gente não consegue identificar, até mesmo porque mais de 200 tipos virais são capazes de causar o resfriado comum. A gente tem algumas causas virais mais frequentes, mas realmente a etiologia desses resfriados comuns é muito variada. As gripes, e aí você deve se lembrar que existe uma diferença entre gripe e resfriado comum, né? A gripe é um quadro mais grave, que cursa com febre, inclusive, e pode complicar as pneumonias virais, e agora a gente tem a entidade clínica mais famosa do planeta Terra, que é o Covid-19, causado por um vírus respiratório. Essas viroses são transmitidas principalmente pelos aerossóis e os fomites, que é quando você futuca o nariz, é aquela secreção na mão, você passa isso para uma maçaneta ou aperta a mão de outra pessoa e a outra pessoa coça o nariz também, transmitindo isso. Então, mão, fomite, mão, são várias maneiras de se transmitir essas viroses. Com relação ao resfriado comum, os sintomas mais frequentes são sintomas familiares a todo mundo, que é os espirros, a coriza e a congestão nasal. Geralmente não complica, geralmente isso aqui é benigno, é autolimitado, que um resfriado comum sem tratamento vai evoluir para a cura em 7 dias, enquanto que o resfriado tratado se cura em uma semana. Ou seja, não tem diferença, né? Clinicamente não existe um sintoma ou um sinal que consiga diferenciar entre as diversas entidades clínicas diferentes, entre os 200 tipos virais que conseguem causar resfriado comum. Os sintomas são idênticos. A febre é um evento muito raro no resfriado comum, embora seja descrito, né? Não é comum a gente cursar com febre. E a disseminação para as regiões que o trato respiratório superior se comunica podem acontecer, né? Então, resfriado comum, as complicações mais frequentes é a disseminação do vírus para os seios nasais, né? Provocando sinusite, descendo um pouquinho, provocando laringite e para o ouvido interno, né? Causando otite. É o vírus conseguindo se disseminar por essas vias, por essas regiões que se comunicam com o trato respiratório superior. E o tratamento ele é puramente sintomático, né? Não existe um tratamento que consiga reduzir ou encurtar a história natural da doença. Os antihistamínicos, por exemplo, eles reduzem a produção de secreção nasal e melhora, né, a condição do paciente, mas ele vai continuar cursando, ele vai continuar com a doença por, em média, 7 dias. Os rinovírus, rino de nariz, né, são os vírus mais frequentemente associados ao resfriado comum. Os coronavírus, aqui a gente fala no plural, porque a família do coronavírus é uma família grande, e estariam aqui em segundo lugar, e os outros 198 vírus estariam relacionados com o resto dos resfriados comuns. Uma coisa muito interessante sobre o rinovírus é que uma única partícula viral, quando ela cai no trato respiratório, ela já é suficiente para causar doença. Isso é muito louco, né? Uma única partícula viral ser capaz de infectar e causar doença. Esse vírus ele não consegue se replicar em temperaturas maiores do que 35 graus, 37 graus, e a replicação ótima dele é abaixo dos 33. Isso seria uma das explicações para esse vírus ser mais frequente nas épocas frias, além da gente ficar mais aglomerado em ambientes fechados, né? Mas essas explicações não são suficientes para explicar a sazonalidade do resfriado comum, especialmente por rinovírus. E aí isso ainda é motivo de debate. O vírus é um vírus de RNA, fita simples positiva, ou seja, é uma fita de RNA 5 linha, 3 linha, é o próprio RNA mensageiro.
não envelopados, da família Picornaviridae. Pico é pequeno, RNA, viridie. Então são vírus de RNA pequenos, essa família engloba, incluindo o rinovírus, que é um dos menores vírus que a gente estuda, tá? Entre os menores vírus que a gente estuda. Um outro vírus da família, né, da família dos vírus que causam resfriado, é o coronavírus, os coronavírus. São vírus de RNA, também fita simples positiva, assim como o rinovírus. Então, RNA 5', 3'. Na sua superfície, a gente tem aqui essas estruturas que se projetam na superfície viral, que são conhecidas como... que lembra uma coroa, né? Por isso o vírus é chamado de coronavírus. Lembra a coroa solar. É aqui que está a proteína spike, também conhecida como S, que é o principal antígeno que a gente tem usado nos nossos imunizantes. É o principal antígeno que vai montar a resposta, né? Vai elicitar uma resposta imunológica. E é a proteína que se liga à ECA2, a enzima conversora do angiotensinogênio 2. A gente tem uma família grande aí de vírus, especialmente esses 1, 2, 3, 4 sorotipos aqui, são os sorotipos mais prevalentes, que estão causando resfriado comum sem complicação, e a gente praticamente nunca ouviu falar neles, né? 229E ou C43 são as duas cepas principais que provocam resfriado comum. Mas esses três aqui a gente já ouviu falar. O SARS-CoV-1, que era o responsável pela síndrome de angústia respiratória do adulto lá nos anos 2002, 2003. E o MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, também provocando quadros epidêmicos, né, mas um pouco mais regionalizados. O SARS-CoV-2 é que a gente viu aí o estrago que um vírus consegue fazer no mundo, né? Então, se a gente pegar que o SARS-CoV-1 foi responsável por uma endemia, uma epidemia restrita aos países da Ásia, foram um pouco mais de 8 mil casos, com 774 mortes. Então, você tem aqui uma letalidade de quase 10%. Enquanto o SARS-CoV-2, o primo dele, a gente tem uma letalidade aqui, isso aqui eu atualizei agora, quase 7 milhões de pessoas mortas, mas num quadro de 764 milhões de pessoas infectadas. Ou seja, uma letalidade de menos de 1%. A letalidade é 10 vezes menor. Mas como a gente tem um quadro mundial com quase todo mundo infectado, 1% de todo mundo é muita gente, né? Enquanto que 10% de pouca gente continua sendo pouca gente. E o MERS tem uma letalidade ainda maior, quase 35% de letalidade, um surto em 2012 em países do Oriente Médio. Então a gente tinha quadros restritos a regiões geográficas. E enquanto que o SARS-CoV-2 conseguiu se espalhar com uma eficácia muito grande, né? Então, como a gente dizia, a maioria das cepas provocam resfriado comum, enquanto a gente tem cepas um pouco mais agressivas que provocam a SARS. Esses vírus também têm algum tropismo por epitélio intestinal, então eles conseguem provocar síndromes entéricas também. Não é muito comum, mas é um quadro que pode aparecer. E existe tropismo para outros tecidos, que são pouco estudados, especialmente do SARS-CoV-2. A gente está começando a entender agora a capacidade dele de infectar o sistema nervoso central e o que isso vai provocar. Agora que a gente está começando a querer entender isso. E o tecido cardíaco. Esse quadro é o quadro situação epidemiológica do SARS-CoV-2 em abril de 2023. A gente tem alguns países em que o número de casos está crescendo. Então, esses países em vermelho são países em que o número de casos está crescendo muito. E os em laranja também estão crescendo, numa taxa entre 10% e 50% de novos casos confirmados. Ou seja, não podemos dormir tranquilos ainda. E a gripe que é diferente do resfriado comum, que é causada pelo vírus influenza, um vírus envelopado que apresenta 8 moléculas, 8 fitas de RNA, fita simples de polaridade negativa. Esse aqui é 3', 5'.
O fato dele ter essas 8 fitas separadas facilita muito a vida dele na hora de sofrer mutações, especialmente em casos de co-infecção. Se uma célula tiver co-infectada por 2 tipos virais próximos, existem cepas e clades muito amplas, o vírus influenza é muito, a família é grande, mas se a gente tiver 2 vírus correlacionados na família, eles conseguem trocar fitinhas de RNA aqui e sofrer mutações muito rápidas, inclusive de forma a trocarem os antígenos de superfície aqui. Os 2 principais são esses, a hemaglutinina e a neuraminidase. Está representado por esses breguetinho amarelo, cor de cocô de neném recém-nascido aqui. Eles conseguem trocar inclusive isso aqui, que são os principais antígenos de resposta imunológica. Quando você troca isso aqui, sua resposta imunológica zera, né? Ela fala, já não conheço isso mais. E é por isso que a gente tem esses surtos de influenza causado por vírus suínos, vírus de ave, porque mistura o vírus de uma ave com um vírus suíno ou de uma ave com vírus humano, trocam segmentos gênicos aqui e, enfim, aí vira o samba do crioulo doido. Esse slide está desatualizado porque, na verdade, a gente já tem 18 subtipos de hemaglutinina conhecidos e 11 subtipos de neuraminidase conhecidos. Mas entre os subtipos mais importantes que causam doença no ser humano, a gente tem a hemaglutinina 1, 2, 3 e 5, pula a 4, são essas 4 hemaglutininas mais importantes, e neuraminidase A1 e A2, são os mais frequentes associados à infecção do ser humano. Então a gente tem o H1N1, né, é a hemaglutinina 1 com a neuraminidase do tipo 1. O H3N2 e por assim por diante. Então a família é grande e a gente tem os grupos A, B e C, sendo que o grupo A, é no grupo A que estão os tipos virais mais frequentemente associados às pandemias, né? É o que causa a gripe realmente mais grave. Alguns autores costumam até afirmar que o B e C não sejam patogênicos ao ser humano, mas isso não é uma verdade absoluta, porque tem muito artigo, tem muito autor mostrando o B e o C como causas de gripes, geralmente, especialmente o tipo C, provocando doença mais branda. Mas dizer que eles não são patogênicos, você está criando caso com gente aí. Tem alguns autores que vão bater cabeça e falar que são patogênicos sim. E o A, ele é o mais agressivo dos tipos virais, é aqui dentro que estão o H1N1, o H5N3, etc, etc. Então a gente tem aqui uma tabelinha com alguns tipos virais e as suas epidemias, né, as datas epidêmicas, quando foram mais frequentemente associados. A doença, ela cursa desde o momento da inoculação do vírus, o vírus replica no trato respiratório e logo em seguida a gente monta uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica, mediada especialmente por interferon gama, né, uma resposta do tipo TH1, ela vai promover a morte das células infectadas, então tem lesão tecidual. Então esse tecido descama e a produção de muco no trato respiratório é diminuída pelo vírus, especialmente a neuraminidase viral, ela consegue reduzir ou tornar esse muco um pouco mais fino. Isso facilita a disseminação do vírus. E a resposta imunológica associada a isso aumenta a produção de muco no trato respiratório. E aí a gente faz esse quadro de influenza, né, esse quadro gripal com bastante secreção, as citocinas estimulando febre e tudo mais. E esse quadro favorece infecções secundárias. Então a gente vai ter quadros, né, podem estar associados, esse tracejado aqui está associando consequências menos frequentes, mas podem acontecer essas infecções secundárias aqui, infecções oportunistas com esse tecido lesionado aqui pelo vírus. Então, os sintomas são aqueles sintomas gripais mais graves, mais exagerados, associados à febre vai ser frequente. Lá no resfriado comum, a febre era um achado pouco frequente. Aqui não, a febre é batata. Dor no corpo, cefaleia e tudo mais. Então, são sintomas mais... É aquele que você fala, não, gripei
gripei com gosto de gás mesmo, a gripe me pegou. Com os quadros epidêmicos de influenza, especialmente nos Estados Unidos, houve um avanço nas testagens, nas metodologias laboratoriais para o diagnóstico, inclusive para o tratamento. São tratamentos específicos para os vírus, mas o tratamento também pode ser sintomático, né? Tratar sintoma para conter o avanço da lesão tecidual. Um beijo grande, paz de Cristo.